Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa reunião de hoje. Hoje, o nosso quarto encontro da série As Mulheres do Romance de Emmanuel, com o tema hoje a mulher Alcione, do romance. Lembrando que essa reunião está sendo gravada e depois estará disponível no YouTube. Então, vamos começar. Áurea, você poderia fazer a nossa prece inicial, por favor? Seu áudio está desligado. Sim, eu faço sim. Já que você mandou, né, Priscila? Vamos fazer. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nosso coração. Que essa nossa reunião dessa noite nos traga conhecimento, esclarecimentos, clareza, e que ela seja coroada de bênçãos. E que até o final dessa tarefa, Jesus esteja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Então, agora eu vou pedir, não vou mandar, né? Porque eu vou pedir para a Ângela apresentar a nossa convidada de hoje, né? Que vai estar falando sobre essa mulher tão maravilhosa, a Alcione. Pode falar, Ângela? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Silvia, uma querida, que participa do NEP dela, Alcione, né, que ela é coordenadora. Então, foi feito esse convite para falarmos da Alcione, né, como o NEP Alcione vem essa alegria, esse conceito da Alcione que tanto nos traz nos evangelhos, né? Então, não tinha outro nome que nos surgisse para falar sobre a Alcione como uma representante do NEP Alcione. Então, Silvia, fica bem, assim, se sinta à vontade, se sinta em seus NEPs, que a gente sempre está aqui a postos, qualquer coisinha, só chamar a gente. Mas nos traga um pouquinho da Alcione para a gente sentir esse amor tão grande pelo Evangelho. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, gratidão a todos. Eu já vim a esse NEP algumas vezes, né? Antes mesmo dessa série lindíssima que vocês estão nos presenteando, né? Sobre as mulheres do romance, dos romances de Emmanuel. E foi uma honra, né? E merecida esse convite de estar aqui para falar sobre Alcione. E a minha vida, sinceramente, ela mudou com a Alcione. Eu sou a Silvia depois, quem está aqui é a Silvia depois do NEP Alcione, né? Antes eu nunca fui muito delicada, eu nunca fui muito de flores, e a partir do momento que esse NEP ele me caiu de presente nas mãos, foi um presente divino que veio em minhas mãos, né? O Lucas Gabriel, um querido amigo, irmão, ele me presenteou com esse NEP, com a Alcione, e de repente eu me vi num mundo de delicadeza e num mundo de flores, num mundo de amor muito grande, coisa que eu sempre fiz assim, eu sempre tive gratidão, amor, assim, mas esse mundo de delicadeza, de flores, eu confesso que
o meu olhar para as flores não era como é hoje. E hoje, se vocês entram no Instagram da Alcione, só tem flores. E eu gosto também de pintar. Eu não pintava flores. Hoje eu pinto flores. Aí eu comecei quando a Ângela, também é uma querida irmã, ela me fez o convite, né? Aí eu comecei a reler o livro, porque esses livros de Emmanuel e Chico, esses romances, são livros que a gente lê, relê, e muito tempo atrás, né? Então, são livros que a gente guarda na memória, mas que a gente vai buscar reler, né? Aí eu me vi fazendo flores para esse bate-papo. E então eu quis trazer um pouco de flores de Alcione para esse bate-papo nosso. Então eu vou fazer uma apresentação com as flores de Alcione. Porque eu até, numa das primeiras apresentações que a gente faz lá no Alcione, quando eu fui tentar mudar, algumas pessoas que estavam nos auxiliando na coordenação falaram assim, não, Silvia, você está dando essa cara para Alcione, né? Alcione é isso, é essa flor, essa beleza, essa delicadeza. Então, eu vou compartilhar uma tela, tá? Então, eu vou falar, a gente vai conversar sobre Alcione, e eu trouxe um pouco da Alcione, também trazendo um pouco da história do livro, mas também trazendo para nós, como mulheres. Porque, desculpa, Sirimar, tem mais homens aqui, o Alex, mas a gente está no mês de mulher, né? Então, para a gente pensar um pouco em nós como mulheres, né? Trazer para a nossa vivência, e também mesmo os homens, eles também têm o lado feminino, né? Todos nós temos o nosso lado feminino, o nosso lado masculino, né? Então, para a gente, bem, então eu não vou ficar aqui falando, contando passo a passo do livro. Então, vai ter alguns momentos que a gente vai falar um pouco do livro, mas trazer essa mulher Alcione, né, também. E deixar aquele gostinho de ler e reler Alcione. E descobrir essa mulher, para a gente seguir esse espelho de mulher, né, que foi Alcione. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui. Deixa eu... Espera um pouquinho, que eu... Silvia, quando você está abrindo aí, eu só vou colocar o comentário da Aura, que colocou que homens também gostam de flores na Áustria. Deixa eu só... Agora acho que vai. Eu tenho... Vocês me falam se vocês estão vendo. Sim. Estão vendo? Sim. Não. Então, Eu estou vendo a mulher Alcione. isso. Então, a mulher Alcione. Deixa eu só me achar aqui. A mulher Alcione. Aí falar de Alcione, vocês estão me vendo também? Sim. Sim.
falar de Alcione em 1 hora é uma tarefa muito difícil, né? Eu acho. E ela é um livro de Chico Xavier, né? E Emmanuel. E que Jesus, em sua infinita bondade, nos conduza com a sua firme vontade de aprender, com o discernimento de extrair as lições que nos nossos corações tanto necessitam, né? E esse livro, ele nos mostra, isso está no escrito do livro, um livro de sentimento, para quem aprecia por meio do coração a todos que vão encontrar aquele amor que cobre a multidão dos pecados, em cima dos ensinamentos de Jesus. E esse amor, ele veio em nome de uma mulher, em nome de uma mulher. Era Alcione. Alcione, ela não precisava ver, né? Ela era um espírito muito elevado. E essa é uma fala dela, de Alcione, né? Que possamos honrar o vosso nome trabalhando na seara de perdão, de verdade e de amor, com a vossa doutrina. Abençoai nossas lutas salvadoras, dai-nos a força para vos testemunhar eterna fidelidade. Amparai nossos espíritos até o fim, em que nós possamos unir em vosso seio na claridade sem fim da eterna luminosa, na eternidade luminosa. O livro, ele começa assim, contando lá no plano espiritual, Pollux se preparando para reencarnar, e ele tinha um amor, que era Alcione, e ele desejava ardentemente encontrar Alcione. E aí, nesse desejo, Alcione, ela aparece para ele. E antes, ela faz essa oração. E então, o Pollux, ele tem medo de reencarnar, porque ele vai esquecer. E ela combina de encarnar junto com ele. Só que não para eles ficarem juntos. E aí, ele tem medo de esquecer. E aí ele pede um beijo a ela, né? Um último beijo. Antes de encarnar. E aí ela faz uma oração e pede a Jesus para abençoá-los e lhe dá um último beijo, né? Aí, eu penso em Alcione e penso em nós. Que Alcione, ela era um espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Ela era um espírito muito elevado. Nós, como mulheres, nós reconhecemos o nosso papel aqui na Terra
nós depositamos a nossa confiança em Deus, em nosso Pai, como Alcione confiava. E quem que Alcione foi nessa história? Ela foi a atriz principal ou ela foi a protagonista? E nós, quem que nós estamos sendo? Alcione? Quem que era Alcione? Era o espírito que ela não precisava mais retornar à Terra. Ela era uma seguidora do Cristo. Só que ela retornou. Ela queria retornar. Porque um espírito de uma envergadura tão alta decide voltar por amor, por saudade, por renúncia, por sacrifício. Jesus também, ele falou assim, ele também retornou por saudades. Ele também veio ao nosso mundo. Pensemos um pouco em nossa vida. Aqui, ela veio não para oferir gozos prematuros. Ela não veio para se unir a Apolo. Ela não ia vir para se unir a Apolo em matrimônio, para ser feliz carnalmente, mas para sofrer junto no caminho redentor, até poder desferir o voo supremo da felicidade e união e demanda de esferas mais altas nas obras de Deus. A paz sem trabalho é a ociosidade sem usurpação. Não afaste os olhos do quadro de sacrifícios que nos compete fazer a favor de nós mesmos. E aí tem uma frase que é aquela assim: obedece ao Pai e toma Jesus por sirineu de todas as horas. A porta estreita ainda é, e sempre, o maravilhoso símbolo para a divina iluminação. Aí eu penso um pouco, eu trago um pouco de pensamento para vocês, e por favor, a hora que vocês quiserem falar, é só abrir o microfone, tá certo? Aí eu trago um pouco de reflexão em nossas vidas, em nossas dores. Quantas vezes, na estrada do caminho, na estrada das nossas vidas, a estrada pareceu injusta? Quantas vezes a gente questionou os motivos de certas pessoas nos machucarmos, ou da gente machucar a quem a gente amou, ou as pessoas que a gente ama nos machucar. E a gente, às vezes, não dá uma segunda chance. E Alcione decide voltar ao lado de Pólux. Pólux, ele estava bem numa esfera mais baixa. E ela decide voltar não para oferir gozos prematuros, mas para sofrer juntos no caminho redentor. E aí, o próprio Jesus, penetrando na região terrestre, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás igualmente o ouvido transitório,
embora não tenha agravados em virtude das tuas conquistas, sentirá o mesmo denúncio, o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Sabemos o quanto, se a gente pensar, a gente sabe o quanto Pollux e Alcione, quando eles se encontrassem, eles iam sofrer. Eles iriam sofrer quando eles se encontrassem. E aí, a gente, nessas vidas sucessivas que nós vamos tendo, que a gente vai vivendo e nós vamos reencontrando afetos e desafetos aqui na Terra. Se não tivesse essa bênção do esquecimento, será que nós, no lugar de Alcione, será que a gente, ao encontrar Pollux, será que a gente renunciaria ao amor? E junto sofreria? Ou a gente ainda voltaria aqui nos gozos prematuros da carne? Ou a gente sofreria juntos no caminho redentor? Nós ainda somos crianças, né? Aí eu trago saudade, né? Porque Alcione, por saudade, ela voltou. Emmanuel vem nos mostrar que a espiritualidade sente saudade de nós. Alcione voltou, quis voltar por saudade de Pollux. Espíritos e envergaduras altíssimas também sentem saudades, como nós sentimos deles. E aí, isso vem nos mostrar que Jesus é alcançável. Então, Alcione, Emmanuel e Jesus, quando veio à Terra, veio nos mostrar que Jesus é alcançável. E também vem nos mostrar como vivenciar o Evangelho dentro de casa. E aí tem a questão 386 do Livro dos Espíritos, que fala sobre essa questão. Quando Kardec indaga sobre os espíritos afins que se encontram na Terra, se eles vão se conhecer, podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. Frequentemente, não é causa de ligações fundadas em sincera afeição. Um dos outros seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. A lei da atração, né? Reconhecer entre a multidão, reconhecer sentimentos. Alcione, ela personificou isso de uma maneira belíssima e nos ensina na prática, muitas vezes, a abdicar pelo bem maior e por amor. Aí,
Alcione vem nos ensinar o caminho até o Mestre Jesus. Jesus também ensinou, mas a gente esquece. A gente esquece. Quem mais nos ensina ou ensinou o caminho até o Mestre? E o que fazer para a gente não esquecer esse roteiro divino? O que a gente pode fazer para não esquecer esse caminho até o Mestre? E aí, voltando um pouco para a história, Pollux volta e Alcione volta. No mundo de renúncia, no mundo de sacrifício. E o que a gente tem até esse ponto de Alcione em nós? A gente tem renúncia, a gente vai ver sacrifício, nós vamos ver amor, nós vamos sofrer junto, nós vamos aprender o que é sofrer junto, aliança, essa questão da aliança é aliança com Deus. E aí também perdão, essa entrega. E eu deixo como uma dica de estudo e de vídeo a irmã Aila, porque NEP é essa conversa interreligiosa, né? E a irmã Aila fez acho que mês passado, ela deu um curso muito interessante sobre a Torá, e eu recomendo muito assistir. Foram 4 aulas. E quem não teve oportunidade de assistir, procura a Ila para adquirir o curso. Foram 4 aulas, foi muito bom. E fala sobre esse amor, sobre essa aliança com Jesus, com Deus. E é tão bom, né? Quando a gente consegue fazer essa aliança, que essa união com Deus, união com Jesus. Então, Alcione, ela vem mostrar isso para nós. E a mulher tem isso, essa questão da renúncia, essa questão do sacrifício. Que mulher que não, ela tem esse dom de renunciar a um filho, fazer sacrifícios para um filho, para uma mãe, esse amor. Aí envolvendo aí, trazendo só um pouquinho do que, se alguém não leu, em uma trama envolvendo amores não correspondidos, mentiras, intrigas e mortes, Alcione reencarna. E ela vai encarnar aqui em Ávila. Não, desculpa, não foi em Ávila, não. A infância de Alcione, desculpa, foi um erro. A infância de Alcione foi em Ávila, na Espanha. E os estudos dela foram aqui, nesse castelo. E Padre Damiano, quem foi um grande amigo de Alcione, era uma das encarnações de Emmanuel. E ele residiu em Ávila, em Castela Velha, onde ele era padre, em Igreja de São Vicente. Ele se tornou amigo de Alcione desde a infância, e eles tinham
muitas conversas, desde aquelas, Padre, quem fez a nuvem, Padre, quem fez a chuva. Então, e Alcione, antes e depois de reencarnar, em conversa com Pollux e com Padre Damiano, ela demonstra a sua sede de Deus. E aí, o que significa essa sede de Deus? Essas ações, pensamentos, sentimentos. A gente tem sede de Deus. E aí eu também dou uma outra recomendação. Tem um miudinho do Aloysio Elias, que é o episódio 71. É lindo. Ele fala muito sobre essa sede de Deus. E eu também recomendo a vocês. E aí eu trago um pouco para vocês um Salmo de Davi, que fala um pouco sobre essa sede, e uma passagem de João, como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma está bramindo por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando voltarei a ver a face de Deus. E Jesus lhe respondeu, aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E aí os salmistas e João vêm nos lembrar, através dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, que Deus é nosso Pai misericordioso. Assim também como Alcione, sentir e o buscar. E o que nós temos buscado quando a gente tem sede de Deus? O que a gente busca quando a gente tem sede de Deus? E aí eu fui em Luz Imperecível, de Onofre de Abreu, que tem fome e sede de justiça, são, portanto, todos esses infelizes nas vivências reencarnatórias, que, cansados e saturados, levantam-se, famintos e sedentos dos valores que possam, clareando o entendimento, posicionarem seus espíritos na direção das metas mais seguras e consoladoras. Então, ter sede não é apenas um momento de nossas vidas, mas é uma postura que a gente deve adotar para o nosso viver. Porque se a gente caminhar sedentos de Jesus, sedentos de Deus, se a gente buscar esse caminho, caminhar com amor, com justiça, com a misericórdia, com a paz, a gente vai ter a nossa sede saciada. E aí, só vai ter uma coisa que vai nos afastar desse caminho. Que é quando a gente pega um caminho mais material, que a gente começa a querer realizações passageiras, que a gente começa a gostar de aplausos, de poder, que a gente começa a gostar de likes, que a gente começa a fazer palestra e começa a correr lá nos comentários, que a gente começa a querer ser vistos, e aí essa água não sacia mais. E aí
Alcione também vem nos mostrar como deve ser o nosso dia a dia. O nosso dia, nós não podemos criar os valores da fé enquanto nos sobeje a inquietação. E acredito que nossas relações com a divindade devem ser as mais simples possíveis. Quanto a mim, considero que cada dia é uma oportunidade renovada para o labor de nossa redenção. Aqui é o Alcione falando. Resumo as minhas preces à vigília da manhã, na qual procuro a inspiração do Evangelho, ou dos livros que nos suscitam desejos de perfeita união com Cristo, e ao louvor da noite, quando busco examinar os ensejos de serviço ou testemunhos que o Senhor me facultou. E aí, antes de pensarmos um pouco sobre esses valores da fé, simplicidade, veremos que de longe a gente pensa nas coisas materiais. Ela de longe está pensando nas questões materiais. E quando a gente pensa nessas questões materiais, opa, eu voltei. Eu ainda estou um pouquinho lá atrás, pessoal. Vocês me desculpem, tá? Deixa eu ver onde eu estava. Estava falando da fé, então das questões materiais. Vocês me perdoem, tá? Alguém quer falar alguma coisa enquanto isso? Então, alguém quer ter algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Então, justamente aí, quando a gente começa a pensar nessas questões materiais, que as coisas vão se complicando. E a Alcione, ela vem trazer essa questão da gente olhar o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso falar. E Kardec, ele fala isso, ele vem falar isso como a simplicidade encarnada. Ele fala isso na Revista Espírita de 1869. E também o falar, escrever e pensar mantinha essa característica. Eu também falei isso na Revista Espírita de 1858. Agora sim. Aí, durante o dia, ela vem trazer isso. Está o trabalho que o Senhor nos deferiu. O dia constitui o ensejo de concretizar as intenções que a matinal vigília nos sugere e que à noite balanceamos. Então, durante o dia eu trabalho. E é como a gente estava conversando ali no comecinho, antes de começarmos a gravar, né? Trabalhar, trabalhar. A gente tem tempo. A gente acredita que só os braços foram feitos para o serviço, né? Mas os ouvidos, eles trabalham. Quando ouvem, os pés estão trabalhando enquanto caminham, a língua está trabalhando enquanto a mente, enquanto a inteligência está lá atuando. Então a gente não para. A gente tem um mundo inteiro para desbravar. Aí chega o fim da noite. Aí a gente faz o balanço. Quem você foi hoje? Como foi o seu falar? Como foi o seu ouvir?
simplicidade. Cristo é o nosso modelo ideal de simplicidade. Nasceu e viveu na mais pura simplicidade. Alcione era simples. E essa era uma característica dos espíritos de grande elevação moral. E se a gente se reconhece, se nos reconhecermos distantes desse ideal de simplicidade, nós temos a nítida presença do Cristo como norte. Um exemplo de alguém que desde o nascimento viveu na mais pura simplicidade. Se a gente já aceita a simplicidade, já é um reconhecimento de que Jesus já faz parte do nosso caminho. E Alcione aí reencontra Pollux, que vem como Padre Carlos. E eles se reencontram-se no primeiro olhar. E as condições em que nos encontramos era como que uma grande mensagem. O Senhor recomendava-me adiar o idealismo da mulher, abnegando meus caprichos em favor de propósitos mais altos. E aí? Será que a gente vê a queda de um espírito de alta envergadura, se rendendo ao amor? Pollux, ele veio como um padre. Quantas almas sinceras que a gente vê sofrer, às vezes também não caíram. Quantas vezes a gente já não caiu? Quantas vezes a gente não vai se levantar? E aí vem a renúncia. Nós temos essa capacidade de renunciar ou temos a incapacidade para renunciar? Ensinamentos do Cristo como verdadeiro e legítimo remédio para todas as necessidades da vida e do coração. Falas de Alcione. Muitos são os caminhos que nos levam a estradas de dor, a estrada de sofrimentos, e muitas vezes essas estradas são a gente que provoca. Somos nós mesmos. A gente que provoca essas estradas. A gente que às vezes pega caminhos errados, em vez de renunciar. Alcione, pelo seu exemplo de amor, pelo seu exemplo amoroso, ela renuncia ao seu próprio bem-estar a favor de muitos, a favor da sua mãe, a favor do seu amor. Alcione, em sua caminhada aqui na Terra, no plano reencarnatório, em toda a trama em que se viu envolvida, ela reencontra os laços familiares e, mais uma vez, ela se sacrifica, ela renuncia, e aí o lar
ela vem nos mostrar o lar, o culto doméstico do Evangelho. Nós, como mulheres, a importância de nós mulheres, não é questão de sermos feministas ou machistas, mas mesmo o homem, a importância de estabelecermos, mulheres e homens, a paz no lar, o culto doméstico do Evangelho, os ensinos do Mestre, o lar como um templo divino, como distribuição de esperança e fé, como possibilidades de testemunhar a confiança em Deus, o culto da bondade, do carinho e da compreensão. E ela ainda fala que ela acredita que o lar é a possibilidade do espírito humano criar em si mesmo, com auxílio de Deus, as asas da sabedoria e do amor, que há de conhecer mais tarde as sendas divinas do universo. Aí Alcione nos fala profundamente a alma e nos mostra a beleza da nossa alma, a beleza do lar como a verdadeira escola da vida. E Deus nos chama, como Jesus procurou os discípulos, para realizar a união divina. Desculpa o barulho. Para realizar a união divina, é preciso marchar na terra de nós mesmos, não obstante os maus dias e as noites tenebrosas. O Evangelho é mensagem de salvação, nunca de tormento. Na realidade, conhecemos a extensão da nossa indigência e o grau das nossas fraquezas. Mas a misericórdia divina, ela ajuda nas nossas quedas mais dolorosas e nas nossas necessidades. As lições do Mestre nos auxiliam e nos oferecem os motivos para a gente marchar nessa terra. E aí, deixa eu ver o horário, vem o Evangelho, a máxima de Alcione que nos ensina a caminhar pelo Evangelho. O estudo das letras santas é comparável a uma pesca de luzes celestiais. O rio da vida, afirmava, está sempre correndo e é indispensável energia serena e vontade ardente, a fim de mergulharmos na coleta dos valores divinos. Enquanto o homem se mantiver tíbio, desencantado, indiferente ou pessimista, dificilmente poderá encontrar no Evangelho algo mais do que os sublimes apelos do Senhor. Em tais condições negativas, recebemos os convites do Cristo, mas frequentemente ficamos ignorando a tarefa. Somos chamados ao banquete da verdade e da luz, mas comparecemos como comensais risonhos, mal sabendo como iniciar o suculento repasto. O ensinamento de Jesus é vibração e vida, e como o estudo mais simples demanda esforço de comparação,
Não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Muitos procuram, nestas páginas, somente motivos de consolação, esquecendo a essência do ensino. Não devemos acreditar que Cristo só haja trazido ao mundo a palavra revigoradora e afetuosa, senão também o roteiro de trabalho que é preciso conhecer e seguir, em que pesem as maiores dificuldades. Para isso é indispensável tomar os nossos sentimentos e raciocínios como campo de observação, experiência, trabalhando diretamente com Jesus na construção da arca íntima da nossa fé. Naturalmente que essa edificação não prescinde do material adequado, constituído pelas virtudes e conhecimentos nobres que adquirimos no curso da vida. São esses os elementos que procuramos em nossa pesca das luzes celestiais, para que, recebendo as consolações de Jesus, sejamos igualmente operosos trabalhadores. E líamos, aí ela vem ensinar, vem para fechar com chave de ouro, ela vem ensinar. Líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é um erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler, o Mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Eis porque, excetuados os versículos de saudação apostólica, qualquer nos demais conterá ensinamentos grandiosos e imorredouros que impede conhecer e empregar em a benefício próprio. Francisco Cândido Xavier. E Alcione é renúncia, é sofrimento, sacrifício, perdão, amor e paz. Isso a tornou um espírito imortal, um espírito de uma envergadura, desculpa, eu falei errado, um espírito imortal, todos nós somos. Isso a tornou um espírito de uma envergadura tão elevada que não precisava mais voltar e retornou. Se nós, enquanto pessoas, enquanto viajantes, enquanto irmãos que somos, soubermos renunciar, soubermos sacrificar, colocar o nosso irmão acima do nosso bem, sofrer, segurando na mão de Jesus, tomando como Cirineu de todas as horas, transformando o perdão como nosso melhor amigo. Nós teremos amor, nós teremos paz.
E eu fecho com: o amor cobre a multidão de pecados, que é uma frase de Pedro. Uma hora realmente é pouco, porque passou tão rapidinho. Olha, eu sinceramente, falar de Alcione, hoje, na hora que eu estava relendo, eu confesso que eu chorei alguns momentos, principalmente na hora que ela estava falando com o pai dela, nos ensinando o evangelho, falando do evangelho com tanto amor, com tanta essa paixão dela pelo Cristo, esse modelo de amor. Ela era uma seguidora de Cristo, né? Ela era o amor em espírito, né? E que a gente possa, todas nós, termos um pouquinho de Alcione, saber nos doar, saber nos olhar. Todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais, nós somos, ninguém é melhor do que ninguém, todos merecem o perdão, todos sentimos saudades, né? E se a gente precisar voltar para ajudar um irmão, quantas vezes a gente volte, a gente precisar voltar, que a gente volte. Quantas vezes a gente precisar estender a mão, que a gente possa ter a mão para estender, que a gente possa se dar as mãos e caminhar, né? E ter Alcione como nosso modelo de, não de mulher, né? Mas de pessoa também. Como tantos outros que já teve, como tantos amores que já vieram à Terra, né? Como tem até um livro que fala quando o amor veio à Terra, né? Que foi Jesus, mas outros amores também já vieram à Terra. Alcione, Chico, Kardec. Então que a gente possa também ser um pouquinho de amor, né? Cada dia que a gente possa também, no nosso dia, que a gente aprende, que a gente viu um pouco ali, como ser nossa manhã, trabalhar, aí à noite, quando a gente fizer nosso balanço, quem eu fui hoje, o que eu ouvi hoje, o que eu falei hoje, que a gente possa se melhorar cada dia, que aí o dia seguinte a gente vai ser um pouquinho melhor. E quem sabe a gente possa ir para um mundo de regeneração, um mundo melhor, né? E se precisar voltar, que a gente volte, quantas vezes a gente precise voltar, e que a gente não tenha medo do esquecimento, dos nossos planos reencarnatórios, né? Porque a gente vai esquecer, quantas vezes a gente precisa voltar, a gente vai esquecer, mas que a gente fique firme nos nossos propósitos sempre, né? Que a gente tenha firmeza nos nossos propósitos sempre. Alguém tem alguma coisa para falar, por favor? Me desculpe se eu falei bastante, se eu vim com slide, mas eu achei, falei assim, eu vou pôr. Desculpe, mas eu pus slides. Não, ficaram lindos os slides, acho que representa muito, né, toda a postagem que você faz do NEP Alcione. E esse evento, né, das mulheres dos romances do Emmanuel, é para também trazer as mulheres do NEP, né? A Silvia, acho que representou muito bem essa serenidade, essa feminilidade, né? A gente está falando da mulher, mas no conceito mais da delicadeza da feminilidade, não desfazendo os homens, porque isso também faz parte dos
dos nossos dois lados que nós temos, né? Divaldo sempre fala que existe o equilíbrio que a gente vai estar alcançando, mas essa serenidade da Silvia, eu acho que nos presenteou muito hoje, ainda mais falando desse espírito tão elevado que veio até nós, né? Então, isso foi muito... isso nos fez refletir muito, esses questionamentos que você colocou, que são questionamentos da nossa alma, né? Essas reflexões que geralmente na verdade, a gente se questiona para o outro e não para nós. E isso é muito importante, porque é nós que vamos fazer a mudança dentro de nós para vermos melhores, né? Para a gente olhar com o olhar de Jesus. Alguém quer contribuir, falar alguma coisa? Hoje a gente também tem a Wanda aqui do NEP Abigail, que está sempre com a gente aqui nesse evento das mulheres. Fica à vontade também. Silvia, sou a Letícia, de Belém do Pará. Eu não havia lido o Renúncia, tá? E quando eu vi que o nosso tema seria ele, eu saí pesquisando tudo que eu podia para pelo menos estar na mesma sintonia que vocês. Aí eu fiquei realmente encantada com a história de Alcione. Eu vi, inclusive, que a Federação Espírita do Ceará tem uma apresentação no YouTube onde eles fazem uma investigação científica da obra, de algumas obras do Chico, né, inclusive a Renúncia, essa aí é apresentada pelo seu Gilmar Trivelato, de Minas Gerais. E aí ele mostra, né, dados científicos realmente de toda a história que se passou nesse romance. E eu só tenho a agradecer a forma como você trouxe, né? Eu conheci um pouco a história de Alcione, digamos assim, no resumo, né? Fiquei louca de vontade de ler o livro, a obra, e é o que eu vou fazer agora. Obrigada, viu? Alcione, a gente consegue ler como Paulo Estevam. Cada vez que a gente lê, a gente consegue olhar por um ângulo, a gente consegue olhar por esse lado da questão do amor. Então, a primeira vez que você vai ler como aquele romance belíssimo, que você vai chorar, que cada vez que você vai ler, você fala, não, agora chega, mas aí você vai, a cada página que você vai virar, você vê que o sofrimento não acaba, a renúncia não vai acabar, e a dedicação, o perdão, você vai ver que quando você acha que já deu, vem mais. E aquela renúncia, aquele perdão, aquele amor, aquela abnegação, aquele sempre vem mais. Aí depois, uma outra vez que você lê, você vai pelo lado psicológico, você vai pelo lado... Então, cada vez que você lê, esse outro, você olha pelo lado do empoderamento feminino, daquele, o quão grande é aquele espírito, o quão grande que a gente tem a aprender com aquele espírito, não a mulher, mas com aquele espírito mesmo, espírito de seguidor de Cristo, como discípulo, né? Como muito que a gente tem a aprender com as lições evangélicas que tem dentro dele. Então, são tantos olhares que tem dentro desse livro, né, que às vezes ele é um livro grande, mas se você quiser, você lê em 2 semanas. E Paulo Estevam também traz isso, né? Você lê, você consegue ler várias vezes, e renúncia também é essa beleza. Você se encanta com Alcione, você se encanta com ela em espírito, você se encanta com ela criança, você se encanta com ela moça, com ela mulher, e com os personagens também. E você vê a beleza que é, e você começa
também querer caminhar nas escrituras de acordo com o jeito dela. E a gente aprende a caminhar nas escrituras, que o evangelho tem que ser vivenciado, tem que ser sentido. Então, a gente só consegue estar ali, sentir o que o Cristo... tem várias metodologias, né? Que nem ela pergunta, né? Quando ela é convidada a estudar o Evangelho, a primeira pergunta que ela faz: qual é o método que vocês estudam? Né? E a gente, dentro dos NEPs, tem vários métodos. Nós temos vários métodos dentro dos NEPs, né? Cada NEP tem um miudinho, tem o método da viver e conhecer, meditar, vivenciar, sentir. Tem o método cheio de slides, tem o método de perguntas, indutivo. Então, esse método que a Alcione traz para nós, realmente, ele é muito bom, que faz a gente conhecer, faz a gente meditar, faz a gente sentir e vivenciar aquilo. E o que é vivenciar? É pôr o evangelho em prática. É a gente conhecer a palavra, é sentir a palavra dentro do nosso ser e viver. Quando a gente consegue isso, a gente consegue olhar que cada um de nós somos iguais. E aí a gente está caminhando para o amor ágape, que é o amor do Cristo, que é esse amor que a Alcione traz, que ela sente, o agapaó, né? Que é o amor divino, que é o amor de Jesus. Que a gente está caminhando com crianças, né? Nós somos aprendizes, que a gente caminha até ele. Mais alguém tem alguma pergunta? Gente, a gente é meio... A gente é do interior, a gente é meio quietinho. Ai, alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes já é do Sul, por isso que ela não é que nem a gente. Fica à vontade, Maria de Lourdes. Então, eu só gostaria de fazer um complemento. Na verdade, nem é complemento, me colocar na identificação que essa forma de estudar o Evangelho de Alcione é muito profunda e faz a grande diferença em nossas vidas. Porque cada um de nós tem uma trajetória dentro da doutrina espírita. Mas quando cada um de nós chegou, ou está chegando, ou está trilhando esse caminho de conhecer, de meditar, de sentir e vivenciar, quando essa pessoa consegue formular dentro dela esses 4 itens, o Evangelho se torna extremamente diferente para esse ser. Muda tudo. Não é pouca coisa, não. Então, para mim, desde quando eu me adentrei aos estudos do Evangelho Redivivo e que venho estudando o Evangelho na minha casa espírita há muitos anos, então eu ainda não tinha adentrado em mim tudo isso. Mas agora eu tenho certeza que ele faz a diferença na nossa vida. Quando a gente chega lá na última palavrinha, vivenciar, aí é profundo. Então, como tu disse, Silva, é emocionante a gente saber um pouquinho mais da Alcione. Então, foi muito bom, muita gratidão pela tua explanação, muito carinhosa, viu? Muito obrigada. E obrigada, Maria, eu agradeço a todos. E como eu falei,
Alcione, realmente ela mudou minha vida. Eu não era de frufru, né? Imagina que eu colocava frufru. Eu sempre fui muito prática, né? Então, se eu fosse fazer uma apresentação dessa, imagina que eu ia colocar flores, desculpa. Eu sou prática. Ia ser uma coisa muito simples. Ia fazer 100 slides, ou se fosse slides, era simples. Mas incorporou, simplesmente. E eu tenho também uma relação com as flores. Há um tempo, no tempo da minha vida, meus pais venderam flores, né? Então, eu cresci também indo até Olambra, indo a alguns lugares buscar flores, mas eu não tinha essa identidade com flores. E eu não cresci, e eu não era de colocar frufru em tudo. E o NEP Alcione não tem 1 ano, ele vai fazer 1 ano agora em agosto. E a Alcione, ela caiu no meu braço como um presente, ser coordenadora do Alcione. Eu nunca tive a pretensão. E, de repente, flores começaram a chegar em mim. Flores começaram a chegar em mim, né? Flores, delicadeza, e Alcione incorporou ali. Alcione incorporou. E ela é, assim, alguém que a gente tem que... Jesus, a gente tem o Jesus é o nosso guia modelo, claro. Kardec, seguimos a doutrina, mas nós temos que também nos espelhar em pessoas de luz, né? Então, que a gente tenha também no coração, que fique um pouquinho de Alcione em cada um de vocês, para a gente ter esse amor, essa renúncia, a gente pensar no outro, né? Se cada dia a gente pensar um pouco no outro, às vezes é pegar um telefone, como é que você está? Mandar uma mensagem, hoje a gente tem essa facilidade de mandar mensagem, né? Saber como é que você está, você doar um pouquinho do seu tempo, você ouvir, aprender a ouvir o outro. Como que é difícil ouvir, né? Você ouvir o outro. Né? Então, isso faz muita diferença hoje em dia. Então, são pequenos gestos que a gente vai aprendendo a renunciar, a nos renunciar. Não é renunciar assim, eu vou me renunciar, vou me abdicar de tudo, vou passar tudo que eu tenho e vou virar um andante. Não é isso, né? Não é isso. É a gente conseguir enxergar o outro. E enxergar que o outro também sente, também tem sentimento, também tem problemas, também tem dores que às vezes são maiores que a nossa. Dores não se mede, né? Dor não se mede. Mas quando a gente ouve a dor do outro, parece que ela é sempre maior que a nossa. E ouvir o outro, quando a gente aprende a ouvir o outro, é tão bom. E aprender a ouvir, a gente aprende, se a gente começa a aprender a ouvir, a gente aprende a ver com o coração. A gente começa a ativar o nosso terceiro olho. E aí a gente começa a caminhar no verdadeiro caminho de Deus, naquela estrada ali que apareceu no slide. Desculpa, eu estou falando bastante. Não, fica à vontade, Silvia. Então, vamos tirar a nossa fotinho? Vamos. Quem puder abrir o vídeo, vamos tirar uma fotinho. Vamos sentir as flores, né? Na foto. Então, gente, a Alex apareceu agora. Hoje eu vou aparecer. Né? Olha, você fez até o Alex aparecer.
Ele quis sair na foto com você, Silvia. Obrigada, Alex. Gente, eu fico sempre muito emotiva com esse evento das mulheres. Eu sempre travo, não tem jeito, não consigo falar. Se o Sirimar me salva, por favor. Faz os agradecimentos. Não precisa. É só gratidão a gente estar aqui junto. São palavras que valem o sentimento. Muito emocionada. É muita emoção de falar dessas mulheres, desses personagens do Emmanuel, né? Seu Sirimar. Então, Silvia, nós agradecemos a singeleza da sua exposição. Veio ajudar a reviver, não é? Tão elevados ensinamentos dessa criatura, não é? A renúncia, não é? De si mesma, a abnegação, a caridade, ao amor do próximo. Então, a exemplo, né, Alcione, né, nós temos a Célia, a Abigail, a Lívia, criaturas que deixaram assim a sua marca, né? E são luzes, né? Perdão, que iluminam, né, os caminhos da humanidade. Então, agradecemos a exposição sua, não é, que foi oportuna, e hoje me sinto como no sexo oposto ao de vocês, mas com certeza nós tivemos assim inúmeras, né, são centenas, milhares de encarnações, né, que estamos vivendo, né, e os exemplos de auxílio, né, são assim que penetram o nosso íntimo, né, independentemente do nosso estado atual. Então, agradecemos a sua colocação, que Deus te abençoe, te ilumine, e que você continue assim. E aguardamos, sim, numa próxima oportunidade, né, que você volte a trazer as suas preciosas colocações. Muito obrigado. Eu que fico imensamente grata de poder estar aqui com vocês. Eu já vinha vindo e sempre que tiver oportunidade estarei aqui com certeza. Gosto muito de estar com vocês, gosto muito da Ângela. A primeira vez que estive aqui com vocês foi um prazer e fui imensamente acolhida fiquei em um estado de alegria grande, estou em estado de alegria, então agradeço imensamente, virei com muita frequência, pode ter certeza, estou muito feliz de estar aqui. E Ângela, depois, se você quiser, eu salvo em PDF esses slides e passo para vocês, não sei se interessa também. Sim, essa preciosidade de flores, essa arte maravilhosa, tão linda, tão delicada, tão florida, né? E quem sabe, né, vamos programar aí para a Silvia convidar, vamos falar sobre Paulo com a Silvia, que como a gente estuda o Evangelho de Lucas, e Paulo é o nosso amigo, né? Já que nós somos amigos de Lucas, nós estamos representando Lucas, que você também terás o nosso amigo Paulo, né? Que a gente sentimos assim essa amizade tão grande, assim como a gente sente essa amizade entre os NEPs, né? Que eu acho que seria a amizade propagada, né? Dos apóstolos, Sim, que também sim. tem. E é muito importante isso, essa conversa entre os NEPs, né? Que Sim. a gente nós somos um, né? Nós somos um. Somos um. Que lindo. Então, vamos nos unir na prece final. Por favor, Silvia. Vamos ficar um pouquinho mais com essas flores da Silvia, né, hoje. Por favor, você poderia fazer a prece final para nós? Claro. Meus amigos, meus irmãos,
Gratidão. Gratidão por essa linda noite em que pudemos todos estar presentes, entrelaçando nossos corações unidos, em amor, em paz, em luz, pensando um pouco em Alcione, em Jesus, pensando um pouco em Emmanuel. Pedimos que nossos mentores, espiritualidade amiga, espiritualidade da casa Francisco Xavier, possa iluminar a todos que estão aqui presentes, a todos que não puderam estar presentes, possamos seguir sempre, seguindo nosso Mestre Jesus, seguindo em suas escrituras, aprendendo dia a dia a sermos cada vez pessoas melhores, podendo olhar o outro como a nós mesmos, sentindo amor, sentindo paz, que possamos sempre estar em estado de alegria e união. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Semana que vem com a Brandinha. Muito obrigada, Silvia. Uma boa noite, um bom dia a todos. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. E pode parar de